Bom dia, pessoal. Bom dia, Arthur. Bom dia, Cadu, Luana, Sérgio, Júlia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, Bom Carlos. dia. Beleza? Como é que foram ontem lá na avaliação? Moleza, né? Presente de Dia das Mães aí para vocês. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. O pessoal entrar na sala aqui que a gente começa. Bom dia, Hélida. Quem mais? Bom dia, Raquel. Bom dia, Bianca. Sérgio, bom dia. Quem mais eu não dei bom dia? Acho que já dei bom dia para todos. Bom dia, Carlos. Bom dia. Pronto, vamos lá. Sim, ninguém me falou como é que foi a avaliação ontem. Tudo tranquilo, né? Não, eu fui Foi assim com tranquilo. avaliação, ia ser Ninguém me, difícil. ninguém me mandou mensagem, perguntou nada, então só alguns alunos que falaram que tinha muita questão teórica, mas o objetivo é esse mesmo, é treinar a teoria também, porque no Enem é muito importante essa parte de interpretação. Assim que a gente terminar essa parte de eletrodinâmica, aí a gente vai trabalhar questões específicas do Enem, porque essa parte aqui, quando a gente falar de resistência elétrica, potência elétrica, é um assunto que é muito cobrado. Então tem bastantes questões que a gente pode trabalhar. E aí são questões do Enem que sempre cai, todo ano cai essas questões. E aí a gente vai trabalhar assim que eu terminar de explicar aqui corrente, resistência e potência elétrica. E a gente vai começar a trabalhar as questões específicas do Enem, tá? Mas esses outros conteúdos que a gente passou até agora de eletrostática, eles são pouco cobrados, né, na parte do Enem, tá? Eles cobram mais essa parte de eletrodinâmica, porém, quando cobram, são questões semelhantes àquelas que eu passei para vocês. Tem bastante teoria, análise teórica e cálculo realmente fica mais para os vestibulares tradicionais, tá certo? Mas aí a gente tem que passar para poder ir treinando, para vocês poderem se acostumando e tirando as dúvidas, certo? Bom, então nós falamos de eletrostática, e aí a eletrostática envolve eletrização, processo de eletrização, eletroscópio, força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. Agora, nós vamos entrar na parte de eletrodinâmica. Então, movimento. Qual a diferença de dinâmica para estática? Estático, parado. Dinâmico, movimento. Então, na eletrodinâmica, nós iremos estudar as cargas elétricas e suas características, só que agora, quando elas estão em movimento, tá? A gente estudou as características da carga quando ela estava em repouso, eletrostática. Agora, movimento, eletrodinâmica.
Bom, primeiro tópico, primeiro conteúdo da eletrodinâmica é a corrente elétrica, tá? Corrente elétrica, o que é? É o estudo do movimento das cargas. Então, quando você coloca uma carga em movimento, uma carga elétrica em movimento, você está estabelecendo uma corrente elétrica, tá certo? Então, imagine que nesse lápis aqui eu tenha fosse um condutor, um fio metálico, tá? Isso daqui, sendo de metal ou de qualquer outro material, ele possui carga elétrica. Então você tem aqui nessa, se fosse um fio, não é um exemplo hipotético. Se isso aqui fosse um fio, nós teríamos carga elétrica nesse fio. Porém, essas cargas elétricas, que podem estar em equilíbrio ou não, se estiver em equilíbrio, o fio está neutro, se estiver desequilibrado, ele está carregado, tá? Mas essas cargas elétricas, elas estão em repouso, estão paradas, tá? Isso significa que o corpo, ele pode estar carregado, ele pode estar neutro, mas nenhuma corrente elétrica foi estabelecida, ok? Por que não tem corrente elétrica? Porque não tem movimento de carga. Possuem cargas elétricas em toda a sua extensão, mas essas cargas não estão se movimentando, não estão se locomovendo. A partir do momento que eu pego um fio, ligo aqui e ligo aqui na outra extremidade, a outra ponta do fio, e ligo, por exemplo, numa pilha ou numa tomada, o que vai acontecer? Eu vou estabelecer uma DDP, uma diferença de potencial. Por exemplo, se eu ligo um fio aqui e outro aqui e coloco no polo positivo e negativo da pilha, eu vou estabelecer uma diferença de potencial de 1,5 volts, que é o potencial elétrico da pilha. Se eu pego um fio, ligo aqui e o outro na outra extremidade e ligo nos dois polos da tomada da nossa casa, eu vou estabelecer uma DDP de 220 volts, certo? Bom, e daí? Quando eu estabelecer uma DDP, uma diferença de potencial, o que vai acontecer? Eu disse para vocês, lá atrás, quando eu expliquei aquele princípio de fundamental da eletrostática e da eletrodinâmica, né? Que as cargas elas se movimentam de acordo com o potencial elétrico. A carga negativa tem potencial elétrico baixo, então ela tende a se locomover para um local de maior potencial, enquanto que as cargas positivas têm potencial elétrico alto e elas tendem a se mover para um local de menor potencial, para que haja o equilíbrio, certo? Bom, imagine que eu tenho uma DDP de 220 aqui, porque esse fio vai estar ligado num polo da tomada e esse aqui no outro. Então, estabeleci uma diferença de potencial nesse fio de 220 volts. O que vai acontecer? Se aqui for 0 e aqui for 220, os elétrons que estão nesse fio irão se locomover desse lado, que tem um potencial elétrico baixo, de 0 volts, para esse lado aqui, que tem um potencial de 220 volts. Isso vai fazer com que os elétrons se movimentem dentro desse fio. E esses elétrons em movimento nesse fio estabelecem o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Ah, professor, e os prótons, eles vão se locomover desse lado para esse? Não. Por quê? Porque eu falei para vocês que os prótons não se movimentam, certo? Então, a carga positiva pode se movimentar, porém os prótons não. Estão ligados ao núcleo de cada átomo que compõe esse fio. Mas os elétrons vão sair desse lado e vir para esse lado aqui, se aqui for 0 e aqui 220. Se for ao contrário, aqui for 0 e aqui for 220, eles vão, o fluxo de elétrons vai ser desse lado para esse.
e aí você vai ter uma inversão do sentido da corrente elétrica, certo? Porém, a corrente vai existir através do fluxo de elétrons entre o polo de menor potencial e de maior potencial, certo? Bom, os prótons não se movimentam, mas a carga elétrica positiva pode se movimentar. A gente vai ver na sequência. Então, corrente elétrica é isso. É o movimento ordenado de cargas elétricas em função de uma DDP que é estabelecida no condutor. E esse fluxo de carga, esse fluxo de elétrons, nesse caso aqui, se movimentando, ele determina a nossa corrente elétrica, certo? Outra coisa, o exemplo que eu dei aqui, 0 e 220. Nem sempre na tomada você tem essa diferença de potencial. Você pode ter aqui 100 e 320, você pode ter aqui 110 e aqui 330. A diferença de potencial, a DDP, é que é 220. Então, na corrente que chega lá na tomada que chega na nossa residência, nós temos, em média, uma DDP de 220 volts. Em média, por quê? Porque isso varia, não chega sempre 220 certinho. Às vezes você tem 190, 200, 210, 220, 230 até 240. Então, normalmente varia de 190 a 180 até 240 volts que está chegando na tomada da nossa residência, que tem aqui uma DDP de 220 volts. Então, existe uma oscilação, porque isso depende do fluxo de carga, isso depende de uma série de fatores, de condição dos fios, de condição ambiental. Então, no ar, quando você tem muita umidade, né, como hoje, por exemplo, que está bastante úmido, porque choveu e está o tempo nublado, a umidade está alta, a perda de carga do fio é maior. Né? Num dia mais seco, a perda de carga do fio vai ser menor, porque transmite menos energia e perde menos carga elétrica para o meio ambiente. Então, tudo isso influencia. Até os fatores climáticos influenciam aí nessa questão da DDP que chega na nossa residência. Entenderam a importância da gente estudar a DDP e o potencial elétrico? Porque se nós estamos estudando a eletricidade, que é transferência de elétrons, a gente tem que entender que o que promove a transferência de elétrons num condutor é justamente a DDP. Então, se eu tenho esse condutor que eu botei aqui, e nesse condutor ele está aqui só na minha mão, não vai ter fluxo de carga nenhum. Por quê? O potencial que tem no condutor é um só, numa extremidade ou na outra. Mas quando eu ligo ele numa pilha, numa bateria ou em uma tomada, eu estabeleço uma DDP, uma diferença de potencial entre os pontos, e isso vai ordenar um fluxo de cargas nesse condutor. E esse fluxo de cargas é exatamente a nossa corrente elétrica. Beleza? Ficou claro aí o que é corrente elétrica, meu povo? Dúvidas? Ô, professor, essa diferença aí é o trabalho? Não, o potencial é o trabalho. O trabalho é a quantidade de energia que o sistema desprende para poder fazer a carga movimentar. Aí vai ser a energia liberada. Por exemplo, aqui, ó, Arthur, eu liguei o condutor numa pilha, tá certo? Aí liguei aqui, ó, aqui no polo negativo e aqui no polo positivo. Eu vou estabelecer uma diferença de potencial aqui de 1,5 volts. Por que 1,5? Porque a DDP da pilha normalmente é de 1,5 volts, tá certo? Então, o que é essa DDP? Essa DDP é o potencial elétrico da pilha. E a DDP é a diferença que eu tenho entre o polo negativo e o polo positivo da pilha. Lembra que eu expliquei a diferença de potencial e de DDP, que vai ser a tensão, a diferença de potencial. Então, o que acontece? Quando eu estabeleço essa ligação, criei uma DDP, vai ocorrer um fluxo de elétrons. Ó. Os elétrons vão sair do lugar de menor potencial para o lugar de maior potencial. Menor potencial está aqui no lado negativo, maior potencial está no lado positivo. Então, os elétrons eles vão se movimentar, o fluxo de elétrons vai ocorrer
no sentido do polo positivo, em busca de um maior potencial. Tá, e daí? Quando esses elétrons forem passando daqui para cá, a pilha vai realizando trabalho, porque quem faz os elétrons se movimentar é justamente a diferença de potencial da pilha. Então, esse trabalho que é realizado para transportar cada elétron desse ponto para esse do condutor, ele é um gasto de energia. E esse gasto de energia vem da onde? Vem da liberação de energia da pilha. Então, a pilha tem a reação química dos elementos que a compõem. Quando a carga elétrica passa pelo seu interior, que é um circuito fechado, então os elétrons vêm aqui e voltam para cá e passam no condutor, estabelecendo a corrente. Então, quando eles vão passando aqui, vai ocorrendo a reação química para liberar energia e esses elétrons continuar se movimentando. Se você tira o fio aqui de um dos dois pontos, já não tem mais a reação química para liberar energia, já não tem trabalho sendo realizado, a carga para de movimentar, cessa o movimento. Conseguiu entender, Arthur? O que é trabalho? Aham. Tá? Então, qual a diferença, por exemplo, de uma pilha de 1,5 volts para uma pilha de 9 volts? Justamente o trabalho. Quando um elétron sai daqui e chega aqui nesse outro ponto da pilha, ó, ele saiu daqui, passou por aqui e chegou aqui. Numa pilha de 1,5, a pilha de 1,5 volts vai realizar 1,5 joules de trabalho para levar uma carga de 1 coulomb daqui até aqui. Se é a mesma pilha, que se fosse outra pilha, com as mesmas características, só que de 9 volts, cada elétron que saísse daqui, passasse pelo condutor e viesse para esse ponto aqui, iria receber 9 joules de energia. Por quê? 9 volts, ela estaria realizando 9 joules de trabalho para poder transportar essa mesma carga de 1 coulomb. Entendeu? Aí, se fosse de 12, você teria 12 joules. Por isso que tem baterias de carro, por exemplo, de 12 volts, tem outros que têm bateria de 24 volts, tá? Porque o trabalho realizado, a quantidade de energia liberada, vai depender da DDP, da voltagem, né? Porque voltagem, você viu que é trabalho sobre carga. Então, quando você aumenta a voltagem, você está aumentando efetivamente o trabalho que está sendo realizado para transportar a carga através do condutor e, consequentemente, está aumentando a liberação de energia nesse condutor. Beleza? Conseguiu entender ou tá Beleza. nenhuma dúvida, né? Então, joia. Bom, então, como eu havia dito para vocês, o movimento de carga elétrica no interior de um condutor sólido, tá? Eu dei exemplo do condutor sólido. Eu peguei aqui um lápis e falei para vocês considerar que fosse um fio. Sendo fio, sendo um lápis, sendo qualquer coisa, é um condutor sólido, tá? Ele ocorre por meio da migração do fluxo de elétrons, como eu falei para vocês, de uma extremidade para outra. E por que que o elétron ele vai fluir de uma extremidade para outra? Porque você estabeleceu uma DDP. Então tá aqui, ó. Nessa imagem nós temos o condutor, que eu falei para vocês, sem estabelecer uma DDP. O que que vai acontecer? Se não está aplicada a diferença de potencial, os elétrons eles estão vibrando, se agitando aqui dentro, se movimentando, mas estão em movimento aleatório. Isso não cria um fluxo de elétron. Um elétron que está aqui, ele não sai daqui e vem para essa extremidade. Ou vice-versa. Ele fica se movimentando aqui, ó, vibrando aqui, se chocando um contra o outro, tá? E essa agitação, obviamente, é a agitação molecular, que os elétrons estão na eletrosfera de cada átomo que compõe as moléculas. Então, essa movimentação aqui movimenta cada átomo e, consequentemente, movimenta a molécula. E nós já estudamos no segundo ano que movimentação, agitação molecular é o quê? Temperatura. Então, quando você tem essa movimentação aleatória, você tem uma característica relacionada à temperatura. Quanto menos temperatura, menos energia as moléculas têm, menos agitação. Quanto mais temperatura, mais energia calorífica e térmica o condutor recebeu, maior vai ser a agitação das moléculas. Tá certo? Mas isso daqui é o movimento natural.
proporcionado através da temperatura. Não tem nada a ver com corrente elétrica. A partir do momento que eu pego esse condutor, ligo numa DDP, numa fonte de tensão qualquer, numa tomada, numa bateria, numa pilha, eu estabeleço uma diferença de potencial entre os polos e esses elétrons eles vão se organizar e de forma ordenada vão estabelecer o fluxo. E esse fluxo vai ocorrer como? Sempre do local de menor potencial para o local de maior potencial. Então, vocês observam aqui na figura que a pilha eu liguei o polo negativo do lado direito da imagem e o polo positivo foi ligado no lado esquerdo. Isso quer dizer o quê? Que esse lado está positivo e esse lado do condutor está negativo. Falei para vocês que o lado positivo, a carga positiva, tem maior potencial e a negativa, que está aqui do lado direito, menor potencial. Como os prótons, que são as cargas positivas, não podem se movimentar nessa situação aqui, nós estamos analisando um condutor sólido, o que vai ocorrer? Os elétrons, o fluxo de elétrons, vai ocorrer do lado direito para o lado esquerdo do condutor, porque eles vão buscar sempre o local de maior potencial elétrico para poder equilibrar. Certo? Se eu pegar aqui e inverter a pilha, botar o lado positivo desse lado aqui e o lado negativo aqui, o fluxo de elétrons iriam também se inverter. E aí você teria a inversão do sentido da corrente, que nesse caso aqui, quando eu invertesse a pilha, sairia do lado esquerdo o fluxo de elétrons e ocorreria do lado esquerdo para o lado direito. Estaria no sentido oposto que está aqui na figura. Então, se eu inverter os polos, eu vou inverter o sentido da corrente. Certo? Tranquilo aí? Nenhuma dúvida? Bom, mas eu falei para vocês que cargas positivas não se movimentam, os prótons não se movimentam. Porém, as cargas positivas, tá? A carga positiva de um átomo não se movimenta. Quem é a carga positiva de um átomo? Os prótons. Eles não podem se movimentar, por quê? Porque estão fortemente ligados ao núcleo atômico. Porém, cargas positivas de um corpo podem se movimentar. Se o corpo estiver carregado positivamente, ele vai se movimentar. Né? E como é que o corpo fica carregado positivamente? Quando ele perde elétrons e fica com excedente de prótons. Então, imagine aqui que a gente tem uma solução eletrolítica, tá? Então, você mistura lá, por exemplo, sal de cozinha na água. Estabeleceu uma solução eletrolítica. Você vai ter íons positivos e íons negativos, né? Quando você ligar numa pilha e mergulhar os polos, né, dessa pilha que estão ligados aqui a uma barra, pode ser uma barra metálica, e você mergulha no recipiente, o que vai acontecer? Como é um líquido, no caso do sólido isso não acontece, por isso que é só fluxo de elétrons. Mas no caso do líquido aqui, essa solução eletrolítica ela vai provocar uma movimentação, né, dos íons no sentido dos polos que você está estabelecendo. E aí você tem, por exemplo, os íons negativos, né, o cloro, né, vai se locomover para o polo positivo na busca do maior potencial e o sódio, Na, vai para a negativa, tá? Porque ela tem carga positiva e vai buscar o menor de potencial. Então você vai poder observar claramente o fluxo de carga negativa, tá? Que corresponde aos elétrons num condutor sólido, e o fluxo das cargas positivas, né? Os íons positivos vão para... íons positivos que chama? Hein, pessoal? Me lembra aí que eu tô... Essa parte de química eu tô meio É os cátions e enferrujado. os ânions. Hein? Que íons negativos... Cátion e ânion? né? Cátion e ânion, né? Que o íon... Mas tem íon positivo ou íon é só negativo o termo? Então, íon positivo é o cátion. Isso, e o íon negativo é o ânion, né? Sim, mas os Isso dois mesmo. são íons, né? Pode se chamar de Aham. íons, né? Ah, beleza. Pensei que eu estava... A idade eu estou esquecendo já. Mas vocês têm
Lucas aí na química para jogar duro, é bom que vocês vão me ajudando. Então é isso mesmo. Os íons positivos irão para o lado negativo. Você observa aqui na pilha, ó, que aqui está no fundo da pilha, aqui está no polo positivo. E os íons negativos irão se locomover para o polo positivo. E aí você vai ver a existência das duas correntes elétricas. Uma constituída pela carga positiva e a outra constituída pela carga negativa. Tá certo? Então, existe o movimento nos dois sentidos, tanto da carga positiva quanto da carga negativa. Tá? Deixa eu ver isso aqui. Bom, isso estabelece o que, gente? Isso estabelece uma classificação da corrente, tá? Então, a classificação da corrente, ela ocorre de acordo com o sentido, o movimento dos elétrons, das cargas elétricas dentro do condutor. Bom, nós temos dois tipos de corrente. Nós temos a corrente real, que é o que realmente ocorre, tá? Então, o que realmente ocorre num condutor sólido, por exemplo, é o fluxo, o movimento de elétrons do polo negativo para o polo positivo, já que os prótons não se movimentam, tá? E a corrente convencional? A corrente convencional seria o quê? Seria o movimento hipotético, tá? Porque ele não ocorre, os prótons não se movimentam num condutor sólido, tá? Seria o movimento hipotético de cargas positivas, ao contrário, do polo positivo para o negativo, o que na realidade não vai existir em um condutor sólido, tá? Nós acabamos de ver aqui que na solução eletrolítica você consegue analisar essa movimentação por causa da movimentação de cada íon, íon positivo e negativo. Porém, num condutor sólido não existe o movimento de prótons, certo? Então, a corrente que é estabelecida, e assim, 95% das situações, a gente vai analisar o condutor sólido. A gente está estudando a parte de eletricidade, a gente vai ver circuito, a gente vai ver resistores, a gente vai ver capacitores, tudo isso trabalha com fio. E a fiação é um condutor sólido, né? Geralmente feito de cobre. Então, nesse condutor sólido, o que a gente vai observar? A gente vai observar a corrente real, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, aqui é uma representação de um circuito. Você tem aqui o gerador, que no caso é uma pilha, tá? Esse circuito aqui, esse gerador, poderia ser diferente, poderia ser uma bateria, poderia ser um motor elétrico, poderia ser uma tomada. E como é que eu vou identificar isso? Depois eu vou passar para vocês uma aula com a simbologia, porque vocês precisam saber como representar um circuito, como representar uma pilha, uma tomada, um motor elétrico, para poder, na hora que for analisar uma questão, vocês observarem e identificarem. Aqui é uma pilha. Por quê? Porque eu tenho uma barra positiva e uma barra negativa. A barra positiva é sempre a maior, a negativa é a menor. Por quê? Por causa do potencial elétrico. Aqui você tem um potencial elétrico maior e um potencial elétrico menor. Então, ele não é obrigado, na representação esquemática, colocar aqui para vocês o sinalzinho de mais ou de menos. Você que vai determinar quando você vir o tamanho da barrinha. Se essa barra é maior do que essa é positiva e essa é negativa. Se fosse ao contrário, essa barra aqui fosse maior e essa daqui fosse menor, o polo positivo estaria para cá e o negativo para cá. Tá certo? Isso é uma pilha. Se fosse uma bateria, eu teria vários tracinhos aqui. Um tracinho grande, um tracinho pequeno aqui, um outro maior aqui, um outro pequeno, outro maior, porque uma bateria corresponde a uma sucessão de várias pilhas. Quando você abre uma bateria, é como se você tivesse várias pilhas. Então, a bateria de carro você abre, você tem as placas. Cada placa daquela corresponde à função de uma pilha. Então, você teria aqui essa situação. Você teria várias simbologias representando várias pilhas. 1, 2, 3, 4, e aí você teria uma bateria. Se fosse um motor, teria uma bolinha com M. Se fosse uma tomada, teria outra representação.
Depois eu vou mostrar para vocês toda essa simbologia para que vocês possam saber lá, na hora de identificar uma questão, o que é que está mostrando no circuito. Tá certo? Aqui eu não tenho nada ligado. Eu peguei o polo da pilha, os dois polos, e liguei um fio, como no exemplo que eu dei para vocês. O que vai acontecer? Quando eu liguei aqui no gerador, que no caso é a pilha, esse fio, eu vou estabelecer um fluxo de elétrons nesse fio. Concordam? Porque é um condutor sólido. E esse fluxo de elétrons vai ocorrer em que sentido? Ele vai sair aqui do lado direito, vai seguir no sentido anti-horário e chegar no polo positivo para o lado esquerdo. Por quê? Porque aqui é menos, aqui é mais. Os elétrons, que é o que realmente ocorre, o movimento de elétrons, ele vai ocorrer no sentido horário, certo? Nesse caso aqui é no sentido horário. Por quê? Porque a DDP estabelece o movimento de elétrons sempre para o local de maior potencial. E o local de maior potencial é o polo positivo. Beleza? Porém, existe a corrente convencional, que é estabelecida pelo movimento fictício de prótons. Por que fictício? Porque a gente sabe que os prótons não se movimentam. Porém, quando os elétrons vão saindo de um lado para o outro, eles vão deixando um excedente de prótons. E esse excedente de prótons ele estabelece uma corrente que a gente chama de corrente convencional, que seria o fluxo fictício de prótons, já que ele não existe, do polo positivo para o polo negativo. Então, a corrente convencional seria no sentido anti-horário. Tá ok? E aí, por que a gente está estudando isso se não existe? Porque essa corrente é chamada de corrente convencional. Por que convencional? Porque em convenção, em homenagem a todo o estudo que foi realizado e estabelecido corrente elétrica por Ampere, você manteve esse sentido, que apesar de não existir um condutor sólido, é um movimento que existe aqui, por exemplo, numa solução eletrolítica. Então, a corrente convencional, ela existe. O que não existe é o fluxo de prótons, tá certo? O fluxo de prótons é hipotético, é fictício, porém, existe uma corrente convencional, quando você analisa um condutor que é líquido, por exemplo, ou no gás. Porém, no condutor sólido, os prótons não podem se movimentar, só existe a corrente real. Então, se você chegar para um eletricista e mandar ele testar uma tomada, ele vai colocar uma chavezinha teste, que tem uma luzinha, nos dois polozinhos da tomada, porque o terceiro é o fio terra, não vai passar, é só para descarregar a corrente. Um fio é neutro e o outro vem a corrente elétrica. Quando ele botar a chave teste, no que acender, ele vai falar: esse aqui é o positivo e o outro é o neutro. Por que positivo? Porque foi convenção. Então, ele estudou, o engenheiro elétrico, o eletricista, o técnico em eletricidade, ele estuda a corrente convencional. Por quê? Porque em homenagem a todo o estudo que foi realizado por Ampere. Quando Ampere realizou o estudo da corrente elétrica, do fluxo de cargas, Rutherford não tinha nem nascido. Ninguém sabia que os prótons estavam ligados fortemente ao núcleo atômico. Não tinha aquela estrutura química de Rutherford estabelecida. Então, para Ampere, onde estava passando corrente, ele chamou de positivo. Então, tem fluxo de carga positivo, porque ele não sabia que eram só os elétrons que se movimentavam. Não existia esse conhecimento da estrutura atômica na época. Então, em homenagem, em consideração a todo o estudo realizado por ele, existe a corrente convencional. E qual a importância disso? Então, prestem bastante atenção nisso. Qualquer circuito elétrico que você pegar numa prova, no Enem, no vestibular, em qualquer concurso, em qualquer coisa que você for fazer, a corrente que vai estar representada no circuito é a corrente convencional, certo? Sempre o que indicou lá, botou a setinha para cá, botou a setinha para cá, está representada a convencional. Exceto se ele falar no enunciado que a imagem representa a corrente real,
Se ele não disser nada, só colocar a setinha com I, indicando a intensidade da corrente, a corrente que está representada é sempre a convencional. Por isso que o nome é convencional, porque a convenção é sempre utilizar essa corrente elétrica, esse sentido da corrente. Entenderam isso aí? Ficou claro? A diferença entre corrente Ficou. convencional e real? Sim. Beleza, então não se esqueçam disso. Peguei num circuito uma questão, quando tiver representado no circuito, não falou nada no enunciado, não citou nada de corrente real, você já sabe que as correntes estão representadas, o sentido é sempre o convencional, tá? Então, quando o cara bota a chave teste lá, acende a luzinha, ele fala que ali é o positivo, na realidade, na prática, ali é o negativo. É onde tem corrente elétrica, onde flui os elétrons, as cargas negativas no polozinho da tomada. Mas o eletricista ele chama de positivo. Por quê? Por convenção, em homenagem aí à corrente que a gente sempre estuda e considera é a corrente convencional. Tá certo? Bom, agora aqui na sequência a gente vai para o cálculo da corrente elétrica. Então a gente vai falar de intensidade da corrente elétrica, tá? Intensidade da corrente elétrica, ela pode ser calculada pelo fluxo de cargas através de um condutor, tá? E esse fluxo de cargas vai ser estabelecido por uma equação. Essa equação a gente vai falar aqui para você, antes de iniciar aqui como é que vocês querem fazer? Quer emendar direto? Ou quer o intervalo? Emendar. Hein? Intervalo? Emendar. Emendar, né? Emenda logo. Pronto, então a gente emenda direto. Nós temos 2 minutos aqui. Nosso tempo vai acabar. É melhor interromper e já voltar logo, né? 2 minutos e 40. Ou fala aqui logo da forma. Peraí. Vamos falar aqui, ó. Então a intensidade da corrente, ela mede o fluxo de cargas que passa pelo condutor num determinado intervalo de tempo. Então, você tem um condutor sólido aqui, ó, um fio. Aí você vai analisar o fluxo de cargas. Como é que você faz isso? Você pega uma área do fio e mede a quantidade de carga que está passando numa unidade de tempo. No caso aqui vai ser segundos. E aí o número, a quantidade de cargas que passa por segundo determina a nossa corrente elétrica. Então, quem é a intensidade da corrente elétrica? Vai ser dada por Q sobre ΔQ. ΔT, desculpe. I é Q sobre ΔT. Quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada área do condutor, dividida por unidade de tempo. Então, essa quantidade de carga, vocês já viram que é Coulomb, a unidade no SI. E o tempo, a menor unidade de tempo padrão que a gente utiliza é o segundo. Então, dividindo Coulomb por segundo, não tinha unidade. Em homenagem ao francês Ampère, que realizou todo o estudo de corrente elétrica, a unidade de corrente elétrica foi denominada ampere. Então, ampere vale Coulomb por segundo e é a unidade de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica. Qual a intensidade da corrente elétrica no circuito? 10 amperes, 20 amperes, 50, 100, 30 miliamperes, 40 microamperes, aí já são submúltiplos do ampere, tá certo? Mas a unidade no SI, que equivale a Coulomb por segundo, é o ampere, ok? Nós temos menos de um minuto, a gente vai interromper aqui e voltar no mesmo link, tá ok? Vamos fechar aqui e voltar. Valeu, galera. Até daqui a pouco.